ele é tangível, ele é plácido, plastificado. Então ele tem plasticidade. Por ser plácido, ele pode placidar, ou seja, moldar. Um espírito pode se moldar e ficar parecendo com o perispírito do seu pai, que já está desencarnado, por exemplo. Ele pode se moldar e parecer com o seu vestido, e você vestir seu vestido e ele lá acoplado ao seu vestido. Ele pode ficar na forma da sua bolsa, do seu sapato. Então, o perispírito é muito importante, gente. E tem muitos espíritos que trabalham, tanto ele, que trabalham a hipnose no mundo espiritual. E aí hipnotiza os espíritos e usa uma linguagem chamada ideoplastia, que é uma ideia plastia. Não é plástico, nosso perispírito não tem a característica plástico. Então ele coloca uma ideia, você agora é um sapinho, você agora é um sapinho, e a pessoa vira um sapo. É um negócio interessante, mas é uma técnica, viu, gente? Então, falando dos 6 sentidos que está aí, Pedro, eu só aprendi que só existe visão, olfação, glutação, audição, tato. Como são os 6 sentidos? Só aprendi esses 5. O 6º sentido é a percepção. E a percepção, gente, a gente percebe o nosso corpo físico pela glândula pineal. Glândula pineal. É essa glândula pineal, que chama de epífisis, ela fica aqui no lado esquerdo da sua cabeça, aqui, ó, bem no canto aqui. Se você pegar a sua orelha e botar 4 dedos, mais ou menos para cá, ela vai dar mais ou menos aqui, ó. Pequenininha essa glândula pineal. E emite uma luzinha. A gente fica como se fosse um orelhão público no mundo espiritual. E aí eles percebem ali, né? Se é um médium extensivo, está ali com a sua anteninha em alerta, captando tudo. Então, esse 6º sentido está no corpo físico. Os 5 mais o 6º que está aqui. Ele não era estudado pela medicina, né? Quando William James, é um americano, lá em 1994, faz tanto tempo, 94, né, gente? Ou não? Ele começa a estudar aí a glândula pineal, né? E aí, graças a esse estudo, né, a gente tem hoje muita coisa aí avançada, inclusive os hospícios fecharam, né? Estamos aí, essas casas fecharam. Ficou na bronca aí esse bonequinho dizendo que é 5 sentidos, Pedro. Você está maluquinho aí, ó. É 6. Aprenda agora o 6º. E logo em breve, quem sabe, está no livro de ciência, né? Então, toda partícula da corrente mental, nascida da emoção da gente, ela é recondida do espírito, né? Ele joga para frente, desloca, irradia isso em uma frequência. E as pessoas vão captar. Pedro, como é que é isso? Você falou aí da glândula epífise. A glândula epífise, ela está aqui e ela vai dar em cima do hipotálamo. E o hipotálamo tem um tálamo. Ele fica ali, o tálamo mais em cima. Se você pegar a orelha aqui e sair reto para cima, assim, na tangente, mais ou menos 4 dedos, você vai encontrar aí o hipotálamo. E a glândula pineal, ela fica entre o hipotálamo e o tálamo. Se você botar aqui do dedinho para cima aqui, ó, e no meio daqui, mais ou menos aqui, você tem a glândula pineal. Então, se você botar o dedo aqui, ó, mais ou menos nessa parte aqui, depois da orelha, 4 dedinhos para cá, para a esquerda aqui, ó, estou com o dedo em cima da glândula pineal. A glândula pineal, gente, vai dar em cima do hipotálamo, do tálamo, né? O hipotálamo é uma glândula endócrina, entendeu? Então, ela está ligada aí aos comportamentos, aos distúrbios alimentares nossos, a sexualidade irregular, o sono alterado, a depressão, a ansiedade, a agressividade. E aí a gente vai ver que até os hormônios, inclusive a TPM da mulher, né, a gravidez, tudo isso aí vai influenciar em cima desse hipotálamo aí, o sistema nervoso, né? Então, essa glândula pineal, ela trabalha pela luz e pela noite, ou seja, pelo dia e pela noite. É isso? Não. Durante o dia, ela está ali tranquila. Ela é ativada quando você fica no escuro. Então, quando chega às 18 horas, gente, é aí que você sente a presença dos espíritos. Porque sua glândula pineal é ativada e você começa a sua anteninha aí a captar tudo ao seu redor. Quando está no claro, no dia, sua glândula pineal está desativada, então você não percebe nada do mundo espiritual. É a mesma coisa uma pessoa que começa a ter as insônia, a depressão, e uma pessoa deprimida vai para onde? Para o quarto escuro.
Ainda está no quarto escuro, mesmo lá fora está dia, mas o quarto está escuro. A glândula pineal faz o quê? Ativa. E aí vai produzir um hormônio que a gente chama de hormônio sensorial, que é a melatonina. Ela é eficiente demais. Ó, gente. E essa glândula pineal, além da melatonina, tem a serotonina também. A gente vai falar um pouquinho melhor depois lá na frente, mas eu estou assim adiantando algumas coisas para vocês entenderem como é fantástico essa glândula pineal. Ela é responsável por dois hormônios essenciais que eu falei, né? Que funciona bem o organismo da gente, é a melatonina e serotonina. Assim, podemos destacar o ciclo menstrual da mulher, as quantidades de horas, de dias, né? Os câncer de cólon é causado pela expulsão excessiva da luz, reduzindo assim as funções da glândula pineal, ou pinela, como quis falar. E a serotonina, gente, a gente sabe muito bem aí, o pessoal que malha, assim por diante, ela é responsável por realizar as comunicações entre os neurônios, né? Então a força ali, a eficiência do nosso corpo, né? Então, aquele mau humor, aquelas situações que a gente está ali, aquele sono durante o dia, é a produção aí da serotonina, né? Então, aumenta a vontade de ingerir doce, fome constante, dificuldade de aprendizagem, distúrbio de capacidade. Quem é que não está passando por isso, hein? Então, gente, é uma energia viva a glândula pineal. O pensamento desloca em torno de nós uma força sutil construindo formas e pensamento, criando aí um centro magnético e uma onda magnética que vai se alimentando toda a parte do nosso corpo. Então, essa glândula pineal você vai encontrar também no livro Missionário da Luz. É fantástico. Olha, gente, quando eu li esse livro, ele foi publicado em 1945. É um livro que Chico Xavier construiu aí com o André Luiz. Ele fala da glândula da vida mental, que é a glândula pineal. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, e as forças criadoras em seguida continuam a funcionar como o mais avançado laboratório de elemento psíquico criado pela Terra. O neurologista comum não conhece bem, mas o psiquiatra desvaza aí, mistura, ele vai em cima disso aí, gente, e aí busca os segredos. Aí está uma foto da glândula pineal. Olha como é que ela é. Ela é como se fosse um grãozinho de um arroz, né? E aí, a função aí é de sensoppercepção. Essa glândula pineal é um órgão sensorial da gente, né? E aí, gente, esse órgão, ele capta, ele projeta para a área do córtex, que fica do lado direito, o córtex. E aí tem esse lado do cérebro, que é o psiquismo, que a gente tem esse encontro do espírito com a alma, que a gente é o espírito encarnado, né? A alma. E aí faz toda essa adequação aí. Parece que não há uma pessoa que uma pineal é igual a outra. Não existe. Aí é uma diferenciação grande, gente. Nenhum espírito tem, nenhuma pessoa tem um corpo físico que a glândula pineal é igual a outra. Todo é uma forma de identificar o corpo aí pela glândula pineal. A gente aprendeu pela digital, pela cara dentária, pela íris, não é assim? E a glândula pineal também são diferentes. Nenhum espírito tem uma glândula pineal igual a outra. Essa glândula pineal, ao redor dela, tem uns carocinhos pequenininhos, como se fossem umas esferazinhas bem pequenininhas. A gente chama de cristais de apatitas. Quanto mais cristais de apatita tem ao redor dessa glândula pineal, mais faculdade mediúnica você tem e mais a faculdade sua é ostensiva. Então, quanto menos cristais de apatita você tem, menos faculdades mediúnicas você tem. Aí, é uma tomografia. Se você tirar uma tomografia do seu cérebro, você vai ver a glândula pineal. Quando tira bem no meio aqui, bem no cantinho aqui, ó, bem no meio aqui, você vai ver lá um pontinho branquinho. Vai ver ela aqui de cima, a perspectiva da glândula pineal. Está bem aqui assim, ó, bem no meio. A gente está falando aqui para vocês. Gostaria muito de que vocês percebessem isso numa tomografia. E aí, gente, essas pequenas esferas que tem no nosso cérebro físico é fantástica. É fantástica. Vocês podem depois dar uma verificada nas fotos, está lá na apostila, e vão ver isso aí. Então, a glândula pineal,
ela vai dar em cima do hipotálamo, do tálamo, e o tálamo vai dar em cima dos lobos. Lobo frontal, Acho que a ostal. net do Pedro travou. Oi? É a net dele mesmo. Apagou, foi? Pois é. Oi, gente. Ô, pera aí, gente. Eu dou uma paradinha aqui porque a internet caiu aqui, né? Eu vou conectar de novo, viu? Vou conectar de novo porque a nossa internet caiu e eu vou pedir novamente aqui a conexão para a gente continuar falando um pouquinho mais da glândula pineal. Primeira aula tá interessante. Voltou. Ô, gente, desculpa, acho que caiu aí, não foi? Tava. Pedro, por favor, liga o microfone. Ai, vamos lá. Olha, gente, tá vendo como é que é a coisa aqui? Liga o microfone, Pedrão. Pedro, oi, gente. Ô, gente, deixa eu ligar aqui meu microfone aqui, gente. Pronto. Ô, gente, desculpa aí, viu? Olha, deu uma travada legal aí, não foi? Vamos voltar aí para onde nós paramos aí, né? Foi uma obsessão aí, né, gente? Ou não? Eu estava falando sobre a glândula pineal. Voltou para vocês aí, gente? Consegue ver aí? Voltou, Pedro. Que bom. Então, eu estava falando da glândula pineal e também dos cristais da apatita. Vocês viram essa parte toda aí ou perderam essa parte aí? Vocês viram até onde? Até aqui foi? Até depois da... na tomografia. Ah, gente, ó. Então, na tomografia a gente vê muito a glândula pineal, que é um pontinho branco, vai aparecer sempre ela aqui, né? E aí você vê que tem a parte do encefalo aqui, esse pontinho branquinho aqui, ó. Entendeu? Tá aqui a glândula pineal aqui, basicamente quase no centro da cabeça, né, gente? E aí ela vai seguindo aqui, né? Eu falei que a glândula pineal tem ao redor dela umas esferas pequenininhas que a gente chama de cristais de apatita. Quanto mais cristais de apatita você tem ao redor da glândula pineal, mais faculdade mediúnica você tem, mais ostensivo você é. Quanto menos carocinho você tem, ou menos cristais você tem, que parece um carocinho assim, parece uma esferazinha. E aí, menos faculdade mediúnica você tem. Quando chega a uma certa idade, essas cristais de apatita vão ficando achatadas. Vão ficando achatadas pela idade nossa. E quando está criança, pode ali cristalizar. Então, quando você começa a desenvolver a sua faculdade mediúnica, esses cristais, eles começam a ficar muito mais sólido e esses cristais eles apresentam assim, uma maior capacidade de captar o campo magnético. Então, tem pessoas que têm muito cristal de apatita que onde chega, captam tudo. São as esponjinhas aí, né? E tem um poder de captação muito grande, né? Então, gente, eu estava falando também que essa glândula pineal ela vai dar em cima do hipotálamo, depois do tálamo, e esse tálamo dá em cima dos lobos frontal, ostal, lateral aqui, que vai em cima da visão, da audição e assim por diante. A gente vai entrar em detalhe depois sobre isso. Mas o que eu acho interessante em tudo isso aí é que existe característica curiosa. E esse curso aqui de desenvolvimento mediúnico, eu sempre boto essa parte técnica. E aí eu quero falar sobre o passe magnético, que é interessante quando você faz as técnicas para fazer o equilíbrio do chakra, ou mesmo o desbloqueio. É muito interessante que quando a gente tem uma faculdade chamada desdobramento, que é a faculdade, e aí basicamente muitos desenvolvem ansiedade com ela, fobia e assim por diante, que é uma faculdade que você se desdobra e você vê tudo originalmente. E tem pessoas que ficam confusas do que está vendo.
E aí vai desenvolvendo aí a ansiedade por conta disso, porque há um grande gasto de energia magnética no desdobramento. Então imagine uma pessoa que tem desdobramento e não sabe que não tem. E sai toda noite. Quem é que vocês estão dormindo assim do nada, e está caindo do corpo e volta para o corpo de novo? Você está saindo do corpo para desdobrar. Então tem pessoas que oscilam muito com essa faculdade de desdobramento, na ansiedade, na depressão, as fobias, entendeu? Essas doenças hoje, né? Jung chamava isso de acausalidade, né? A pessoa que apresenta um volume de sintomas desproporcional ao normal, né? No seu psiquismo, entendeu? Então, pessoas hoje passam por ansiedades enormes. E a ansiedade, gente, começa primeiramente quando um chakra esplênico, esse que fica aqui abaixo do braço, mais ou menos 5 dedos abaixo, ele sai na diagonal, esse chakra quando desequilibra, a gente começa a sentir na base da coluna, que é no chakra base, a gente sente dores, que é da ansiedade, é o sinal da ansiedade. Então, isso tudo que a gente está vendo na glândula pineal, do campo magnético, dá mais ou menos uma ideia de como é o processo da comunicação espiritual, a sequência da comunicação espiritual. Primeiramente, a gente vai atrair por afinidade, né? A gente percebe por afinidade. O que você pensa, você vai atraindo. Vai para o seu campo mental. Lembra daquele corpo mental lá atrás? Vai para ele. E aí há uma interação do seu campo mental, do seu corpo mental, para o seu corpo perispiritual. Quando o seu corpo perispiritual capta esse pensamento, e aí há uma interação com o espírito que está com o seu corpo perispiritual, não tem um corpo físico. Então, nesse momento, ele capta o que você está pensando e você também capta ele. E aí vai para o seu centro de força aqui, coronário, que dá em cima da glândula pineal. E aí, gente, dessa glândula pineal vai para o tálamo, né? Hipotálamo e tálamo. O cóccix também recebe a influência magnética e aí vem o efeito mediúnico. Isso é um processo básico, mas em cima de cada processo desse a gente vai afinizar durante o curso para a gente entender como é que é o processo de afinidade, como é que acontece isso, tá bom? Fique tranquilo. Então a mediunidade, segundo a psicanálise, a entrevista com o Sérgio Felipe, que é um psicanalista muito conhecido aqui no Brasil, né? Ele disse que a mediunidade é uma faculdade da percepção sensorial. Como qualquer faculdade desse tipo, para ser exercida, a mediunidade necessita de um órgão que capta, outro que interprete. A nossa hipótese é que a glândula pineal é um órgão sensorial da mediunidade. Ele fala isso. E a glândula pineal não se classifica depois de 10 anos de idade, de fato. Existia muitos estudos, inclusive na USP, doutorado, gente que investigou esses cristais de apatita, investigou a glândula pineal e dizia que ela cristalizava depois de 10 anos de idade. Ou seja, a gente poderia ali, né? Até os 10 anos poderia ficar maluco, louco, né? Mas depois de 10 anos cristalizava, isso não tinha problema nenhum, né? Com contato com o mundo espiritual. Então, em vários pontos, cita o papel da ciência na jornada evolutiva do homem. Ele explica o seguinte, a ciência explica o seguinte: buscando compreender cada vez mais os fatos da alma humana, muitos deles, na verdade, ligam ao intercâmbio de dois planos, ele vem compreender essas nuances da mediunidade. Cada médium com sua mente. Cada médium com sua glândula pineal. Nenhuma glândula pineal é igual a outra. Cada mente com seus raios personalizados e com observação e interpretações próprias. E cada qual segundo as suas obras. Então, gente, leve amor. O amor não pesa. O médium tem que levar amor no seu coração, porque ele vai controlar melhor os seus pensamentos. E a melhor forma de proteger da obsessão é o amor. Então, direcione para a sua energia da mente, para o seu campo mental, o seu corpo mental, amor. A obsessão não vai interferir no seu corpo perispiritual, vai interferir aqui no momento que sai do seu campo mental e vai para o corpo perispiritual, aí interfere ali o espírito, porque ele está com o corpo perispiritual. Então, a gente precisa levar amor. No livro dos médiuns e livro dos espíritos, tem muita coisa, são muito contextuadas e são parecidas, se interligam, né? Você vê, então, a ideia, no livro dos espíritos, na questão 460 e 461, fala assim, na 460, além dos pensamentos que nos são próprios, muitos outros existem que são sugeridos pelos espíritos. Na 461,
Difícil distinguir entre o nosso pensamento e os sugeridos. Importante decidir o que fazer, assumindo a responsabilidade dessa opção nossa, né? Então, essa glândula pineal, esse sexto sentido de percepção, traz para nós médios sensações no lar, qualquer lugar público, funeral, onde você for. No livro dos médios, na primeira parte, capítulo 1, que diz assim: quem são os espíritos? São as almas dos homens despojados do seu corpo físico. Todo mundo sabe disso. Eles ficam conosco, gente. Quando a gente quer, a gente aprisiona eles, né? Eles povoam o universo fora do mundo material, em outras partes, né? Em outros mundos. Então, muitas das vezes, no nosso lar, a gente tem essas energias. Eu trouxe aqui Emmanuel e Lívia, que é a história dos dois no livro Há 2000 anos. Acho que muitos de vocês já leram esse livro. Como ser feliz se os problemas familiares nos impedem de amar os filhos, o cônjuge e outros membros da família. Gente, imagine médium numa família desestruturada, uma família desarmonizada. Embora que a gente encontremos aí no movimento espírita o pensamento do censo, né? Comum, estabelecendo que cada fulano vem à Terra para encontrar uma certa Beltrana, e ambos devidamente definitivos um para o outro, encontrar sua alma gêmea. Somente aos espíritos dotados de expressividade de valores morais é permitida a escolha, a seleção, o condicionamento do núcleo familiar, até para se casar e viver afetivamente na Terra. Muitos, só se tiver aí uma evolução moral. Muitos de nós, gente, estamos nos casamentos aí acidentais, assim por diante. São pouquíssimos aí nos casamentos de escolha. Há uma livre escolha. Eu acho bacana Deus deixar essa livre escolha para a gente. A gente sabe escolher bastante. Nós somos bons para escolher as coisas, né? Então, uma livre escolha. E quando o indivíduo realiza certo mistério que ele exige entrega total, geralmente são afetos do passado, né? A gente só encontra com eles. Os nossos pensamentos, gente, vai atrair os pensamentos iguais. Nesse caso, chamamos de prova, né? Então, vamos esquecer um pouquinho dessas escolhas, mas imagine um médium aí em algum lugar. O médium encontrando um colega ali, ó. Ele tá ali, kkkk, cheio de alegria. Essa alegria dessa pessoa vai influenciar em mim, que estou todo tristão. Não deveria ser assim, né, gente? Mas a gente passa por essa energia boa, essa vibração boa, mas essa vibração não consegue chegar nesse campo. Você está vendo que a gente é muito raramente, a gente é influenciado pelas coisas boas, porque nossas fibras de pensamento, nossa irradiação, está mais para o lado negativo do que positivo. No livro da Obsessão, no capítulo 39, fala assim: os médios ostensivos, muito embora por vezes se vejam pressionados por entidades em aflição, cujas dores ignoradas lhe percutem nas fibras mais íntimas. Então, devidamente, para só oferecer passividade ao campo de manifestação, desencarnado, inquietos quando o clima de reunião lhe permite o concurso da equipe em atividade. Então, esse médium irritado pelo mundo ali, ele não consegue captar as energias positivas. Imagine um médium agitado, irritado aí, pessoal. Ele nem sabe qual é o... Aí, quando pensa em mediunidade, a gente pensa logo em santidade. Tem gente que fala comigo, o Pedro, rapaz, que coisa boa, né? Você tem Maria Dolores do seu lado, tem isso aqui. Você deve ser uma pessoa magnífica, né? Um anjo, né? Uma santidade enorme. Ó, gente, é um perigo enorme isso, viu? E aí a gente precisa conversar um pouquinho mais, né? Eu não sou santo, não. Então, ser médium não é te dar uma garantia de purificação instantânea, gente. Imagine o seguinte, você cercado por uma aura de energia invisível ali. E todo esse campo de energia malévola ali ao seu redor começa a investir em você ali, vibração de irritação. Então, o médium irritado, ele vai se sintonizar com quem? Com a raiva, com o ódio e assim por diante, os raivosos. A gente sabe as classificações, as ordens de espíritos, são 3 ordens, né? E são 10 aí as classificações dos espíritos. A gente precisa depois se classificar nela, depois lá na frente a gente vai falar um pouquinho como vamos classificar nela. Então, gente, imagine aí um ataque espiritual. A gente falou aí da glândula pineal, que da luz ela é desativada e quando escurece, ela é ativada. Aí vamos lá. Eu vi um relato aqui de uma irmã
Pedro, acordei no meio da noite, senti uma presença no meu quarto. Ela se aproximou e impressionou meu peito. Eu estava imóvel, sem conseguir me mexer. E o que aconteceu afinal? Pedro, me ajude, pelo amor de Deus. Eu queria gritar e não consegui gritar. O peso ali na meu peito. Aí eu botei essas duas fotos para vocês imaginarem essa situação. A doutrina espírita, no livro dos Espíritos, na questão 459, fala assim: Kardec pergunta se somos influenciados pelos espíritos. Ele influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos. E aí os espíritos respondem: muito mais que tu imagina. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Esses espíritos aí, gente, nós chamamos de vampiros. As pessoas chamam de obsessores, como queiram, eu chamo de vampiros. Esses espíritos aí, eles são apegados às coisas materiais, ao desejo das coisas da matéria. E aí, para continuar influenciando o ser humano, ele precisa da energia sua, do fluido animal do seu corpo físico. E aí, essas interligações, ele vai sofrer. Então, ele vem ali para sugar suas energias do corpo físico. E às vezes, muitas vezes, até com o momento do seu desencarne, você sai do seu corpo físico, desencarna, deixa o seu corpito lá, ele já vai lá e vampiriza as últimas energias ali. Então, gente, nada mais são vampiros. Ô Pedro, eu cheguei numa casa de um amigo e tomei um copo com água, me senti mal. Alguém já passou por isso, gente? Me senti mal. Olha, gente, e a gente sabe que a água é um dos elementos, né? São 5 elementos na Terra, né? Água, fogo, éter, né? O ar. A gente sabe disso. A água é um dos elementos. A água também, na ciência, conduz a eletricidade. E aí, gente, quando a gente chega aqui e pega a água de alguém ali, alguém dá água pra gente, vem a vibração dela. Ô, fulano, me deu um copo com água aí. O cara tá com raiva ali. Pegou, botou água ali e entregou a você. Passa para a água a energia, a vibração, gente. Quem já tomou água fluidificada no centro espírita? O irmão não bota ali, faz a prece, bota a vibração, modifica o estado da água, e você toma ali a água energética ali, né, magnetizada. Então, mesma coisa também, uma pessoa pode entregar uma água para você com raiva ali e vai naquela água, aquela energia dela. Então, gente, o que é que eu tenho que fazer quando eu estou tomando água, alguém me entrega, ou eu pego, ou até eu mesmo pegando? Eu boto a minha mão direita sobre ela aqui, aí faço uma prece, meu Deus, coloca aqui o remédio, se eu estou sentindo alguma coisa, eu coloco aqui dessa água, um remedinho para me dormir, estou querendo dormir, tirar meu soninho. Então, a gente tem que começar a mentalizar as energias curadoras em tudo que a gente for acessar em nosso corpo. Tudo. Gente, é interessante, porque o corpo, tudo que entra pela boca, né? O mal é que sai pela boca, Jesus fala isso. Mas também o que não se presta do corpo sai pelo ânus, sai pelo ânus. Se você imaginar do seu corpo físico, tudo que está saindo do seu ânus ali é algo que não tem mais necessidade do seu corpo físico. Imagine você mora num apartamento que os banheiros são em cima do outro, o cara está lá defecando lá em cima, você aqui embaixo, está pegando a energia dele, jogando fora ali, você está pegando a energia, está entrando no seu campo ali também, a energia. Olha como é interessante. Até para você fazer a necessidade fisiológica sua lá, você fazer uma prece e criar um campo, uma blindagem para você. Porque tudo influencia, o meio influencia no espírito, o meio influencia em você, médium. Então, mentalize e use essa mente sua para o lado bom seu. E aí, às vezes, Pedro, eu chego num lugar e levo comigo tudo. Eu sou um médium esponja. Há pessoas que frequentam certo lugar, gente, que saem aí quebradiço. Nós temos um chakra belíssimo, acima do gástrico, em cima do umbilical aqui, a gente tem um chakra chamado plexo solar, amarelão. Ele pega todas as energias. Então, esse contato que você tem no ambiente, esse chakra, eles assimilam tudo ali, ó. E por esse motivo, que as pessoas saem no mundo assim, meu Deus, não aguento mais, eu não posso sair mais de casa, ai meu Deus, eu saio mal, eu não posso visitar fulano, eu chego lá, eu venho mal. Então, a gente fica, esse médium, nesse contato com esse mundo espiritual, e ele não sabe por onde está vindo isto. Então, essas sensações que a gente recebe aí no meio, né? E a gente pode receber durante um passe, a gente pode receber quando a gente pensa em fazer qualquer atividade, vou fazer a sopa.
dá dor, dor de barriga, dor de cabeça, para você não ir. São as sensações que o médium percebe, é o mundo espiritual perto de você. Então, Chico Xavier, no livro Paz e Renovação, ele fala a importância, através de André Luiz, que a gente tem de renovação, de mudança de pensamento. Se a gente tivesse uma cabine perfeita, né, gente? A gente ficasse dentro dela e nada chegasse perto da gente, seria bacana. E essa cabine é o nosso cérebro. Você tem que direcionar a sua mente numa forma de pensar. Olha você aí, esse bonequinho aí, ó, somos nós. O corpo físico está aqui na frente, ó. Essas energias aí, olha essa energia densada ali, e tem um corpo com chakra ali. Ali é o perispírito e ali a energia, ali o duplo etéreo. De uma forma bem básica para a gente entender. Quando a gente sai do corpo físico, esses cordões aí se afrouxam, né, de ligação. A mesma coisa quando a gente desencarna. A gente chega lá como fosse um bocado de mola assim solta, aí vai voltando e fica o chakra aí no perispírito. Então, há uma variedade de médios enorme, né, gente? Que sente, que não sente, esses que o espírito se aproxima e muda a sua configuração, né? Eu falando aqui das coisas que o corpo expele, quando o espírito sofredor chega perto de você, ou mesmo os espíritos que são hipnotizados, que transformaram em cobra, em lobo, que está no seu campo, você começa a sentir hemorroidas, o nervo reto começa a distorcer, o ciático distorce, aí dores laterais, hemorroida, você não consegue, gente, defecar. Isso são sintomas de espíritos que foram hipnotizados e colocados no seu campo. Então a gente precisa entender isto. E aí, não menosprezar aí, gente, a nossa faculdade mediúnica, achar que ela só traz doença pra gente. Não, pelo contrário, ela é a nossa libertação. Edgar Carmon, em seu livro Mediunidade, ele fala do aspecto do desenvolvimento e utilização que coloca aí a mediunidade como prosperidade do espírito. Então ele fala também das sensações que nós médios, no alto grau de sensibilidade, sentimos. Arrepios com sensações de frio na mão, calor, a mão maior, a língua maior. A gente sente formigamento nos membros, principalmente nas mãos, tremores incontroláveis no corpo, peso na região das costas, como se estivesse carregando alguém, uma mochila. Entorpecimento geral do sentimento ali, uma sensação que está ali, alguém te vendo, não sei o quê, tontura, enjoo, falta de ar, aceleração cardíaca, taquicardíaco, a gente sente sono, um movimento acelerado dos olhos, a própria fica piscando às vezes, suor frio nas mãos, buceio, olhos lacrimejando, isso tudo aí são aí sensibilidade do médium. E quando a gente está com a mediunidade aí em afloramento ou com a mediunidade aí na frente, a gente vai ver esses. Edgar Harmônio, bota aí nesse livro aí pra gente e diz esses 10 itens que são os que a gente sente. E aí, gente, entramos aqui pra gente finalizar daqui a pouco a síndrome da mediunidade deprimida. Às vezes é melhor observar mais e falar menos. Então, em inúmeros casos, os sintomas mediúnicos são confundidos com um problema de natureza física e psicológica, tratada erradamente como disfunções e enfermidade, fazendo proliferar o desequilíbrio mediúnico. Então o cara vai tomar aquele remédio tarja preta, um Rivotril da vida, que vai afetar o fígado, e o fígado é controlado pelo quem? Quem é o mestre aqui do fígado, dos rins? Tem o Megman lá atrás, o chakra, que trabalha o fígado, trabalha os rins. Então começa a desequilibrar o Megman, entendeu? E assim vai. Então a gente tem que falar menos, é necessário perceber que falamos demais. Eu sou um desses que eu fico me policiando às vezes, cada palavra que eu dito, porque eu sei que as palavras têm flecha, como diz o pessoal, é uma flecha que vai e não tem volta. Então o médium tem que começar a ver isto, falar menos, ouvir mais. E eu sempre comento, são quase 50 anos atrás, que foi difícil para mim como médium, né? Aflorou, passei situações difíceis de morte, doença, entendeu? Rezadeira rezaram, beatas igreja, evangélico. E aí, graças a Deus, segurei aí na mão do nosso Senhor Jesus aí, como diz aí, e eu tenho Jesus como guia e modelo, segurei na mão dele e está aqui hoje. E a nossa Mãe Santíssima nos protegendo sempre, né? Graças a Deus. Então, graças a Deus a psicologia surgiu aí, a psiquiatria surgiu, está ajudando milhares, bem como a doutrina espírita está se espalhando aí, né, gente? Hoje no Brasil são 30 milhões
de espíritas, né? Graças a Deus. Então, preste atenção aí, né? Cada figurinha do chakra que eu estou colocando na frente dos slides, e você receber esse material, eu vou explicar aqui a mediunidade da síndrome deprimida, né? Então, a gente primeiro vamos entender um pouquinho do corpo físico e o perispírito. Essa comunicação que dá, essa circulação de energias que circulam entre dois corpos, né? Essa comunicação aí do encarnado, que absorve a energia cristalizada, diminuindo no espírito. Ele por sua vez, manda, né? E aí a gente tem esse fluido animal. Então, no momento, por exemplo, de uma comunicação mediúnica, eu estou ali dando comunicação mediúnica e está o doutrinador do meu lado. Se ele topar em mim, eu tomo um choque anímico. E isso é ruim, satura a minha energia. Porque há essa circulação de energia, né? Então, a gente precisa entender. Então, tem um tato magnético, perispiritual, entre o perispírito e o corpo físico. E aí, o espírito tem uma ação na matéria magnífica, gente. E aproxima bastante aí esses fluidos. E aí, nosso pensamento, nossa vontade vai... E aí mistura-se tudo. Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1862, fala sobre essas duas vontades, né? Então, onde é que eu percebo mais as pessoas? Percebo no olhar dela. O olhar dela, ela resiste às impressões que são conservadas no seu pensamento, que são internos. Os ouvidos fazem o desouvir, né, gente? Mas os pensamentos, eles saem pela visão. A pessoa muda. E esse tato magnético aí, é o seu contato com o seu perispírito. Você já tateou o seu perispírito? Consegue tatear? Ou só os espíritos e perispírito que tateiam o seu perispírito? Tudo que fazemos nessa vida é espiritual. Bota na cabeça de vocês, gente. A matéria que está aqui, a gente só desloca ela, mas o que a gente está fazendo é engraçado. Tudo é espiritual. Tudo tem um lado espiritual em tudo. E qual é o propósito de que a gente consiga entender que tudo é espiritual? Porque a gente só cuida do nosso corpo físico, só cuida das coisas e não cuida do espírito que é imortal. Deus é eterno e deu a imortalidade para a gente. Se nós somos imortais, por que a gente não cuida do perispírito? Então, nós falamos aí da glândula pineal, da melatonina. E a melatonina, gente, regulariza o sono, né? A gente sabe aí, retarda o envelhecimento, é um neuroprotetor nosso, é uma ação antioxidante, melhora a resposta de imunização. Olha que coisa interessante. E o mentor espiritual, quando você começa o desenvolvimento mediúnico, ele começa a aplicar passe no seu coronário e aí sua glândula pineal ativa naquele momento. Ele começa aí, e a melatonina, que é um neurohormônio produzido pela glândula pineal, acredite-se, gente, ela regula o sono, ela também produz aí a mensagem neuroendócrina, ou seja, bloqueando aí as situações adversas que o corpo vai responder, né? Então, tudo se começa ao longo do final da tarde. Escureceu, começa aí as condições. Então, quando a gente recebe uma presença de um espírito cobrador, que está presente a nós, esse assunto aí é de vidas passadas, né? E aí possibilita aí, gente, aí quando ele se aproxima, ele vai atingir justamente essa parte do frontal e do laríngeo nosso. Então, quando o espírito chega próximo da gente, um cobrador atinge essa parte aqui. Então, todas as vezes que eu sinto que a dor de cabeça, que eu tomo remédio e não passa, presença de espírito obsessor no meu campo. Tapa meu nariz, começa a espirrar, rotar, asma. Isso aí, gente, atingir meu nariz são os espíritos cobradores. Falta de ar, fobias. Ele vai trazer esse desarranjo. E a tendência dele é querer chegar aqui no coronário. Se ele chegar no coronário, que é o chakra que tem 1000 pétalas, ele conseguir desequilibrar e atingir o seu coronário, vai atingir sua glândula pineal, e você vai desenvolver uma doença que é caracterizada pelo psicólogo, pelo psiquiatra, de esquizofrenia. Então, gente, no tato magnético, o chakra que os obsessores atingem meu é frontal, laríngeo, né? E aí, atingindo esse frontal laríngeo, eu vou atingir aqui, do laríngeo, sai aqui atrás de mim, o humeral, que é o chakra da mediunidade. Quando você está com presença espiritual, você pode botar a mão aqui atrás, você vai sentir quente. O seu chakra está usinando, porque o chakra, ele é como um funil, ele abre e fecha.
Ele abre e fecha. Ele vai nesse crescente, dá mais ou menos 8 centímetros. E ele abre em diâmetro mais ou menos 5 centímetros aqui na diagonal. Então ele abre e fecha. Se ele não conseguir abrir, ele está bloqueado. Mas se ele conseguir abrir e fechar e você sentir dor, porque ele está fora do local dele, está desequilibrado. Então quando o obsessor chega perto da gente é isso. E quando chega, Pedro, um familiar, como é que eu sei meu tato magnético do meu perispírito? Como é que eu sei? O que está acontecendo comigo? Então quando o espírito familiar chega perto da gente, olha que a energia são parecidíssima da gente. É por isso que um familiar, quando chega perto, o protetor chega perto de você, conversa com o seu parente, conversa com o seu amigo e ele não sai de perto. Aí fica aquela melancolia, aquela tristeza, vontade de chorar danada, uma dor no peito, aí o esplêndido desequilibra, aí vem a ansiedade, e vem aí a dor nas costas, assim por diante. Então, presença dos nossos familiares. Desequilibra, gente, o cardíaco, o esplênico, e aí a gente começa a sentir aí, sem vontade de sair de casa, tristeza, familiar perto da gente, olha, ataca essa parte da gente aqui. É o seu tato magnético perispiritual. Pedro, e quando vem espírito sofredor, quais são os chakras que respondem? Aonde é que eu sinto? Então, quando chega os sofredores que são naturais, a gente passa pela rua, eles acompanham a gente. E aí a gente vai sentir nessa parte aqui, ó. Então, da parte umbilical para baixo aqui, são os sofredores, gente. E aí a gente tem a prisão de ventre, dor estomacal, dor de barriga sempre, às vezes ali, do nada. Aí eu sou tato magnético, vem as hemorroidas das vidas e assim por diante. Esses ataques aí. Bom, gente, essa mediunidade deprimida, quando você vai para o psiquiatra, ele vai dar o F60 para você, transtorno específico aí da personalidade. Então, distúrbio aí que traz grave consequência. Então, o psiquiatra logo F60 para você, o CID logo. Então, transtorno de transpossessão, transtorno de personalidade múltipla, começa a surgir esse diagnóstico aí da psiquiatria, justamente da sua mediunidade deprimida ali, porque você não conseguiu identificar ela e saber. E às vezes vai para um local que é um centro espírita e não tem ninguém também que conheça isto. E você volta com toda aquela parte. Como diferenciar, Pedro, a mediunidade desses transtornos dissociativos, essa histeríase aí, a ausência de sofrimento psicológico, a ausência de prejuízo social e essa duração curta de experiência, essas dores que passam e voltam, essas atitudes aí, gente, a gente diferencia que é da parte mediúnica. Então a gente precisa controlar isso. E a gente precisa seguir Jesus como modelo nosso. Então atenção com sua mediunidade. A faculdade medianímica, gente, é uma cooperação entre o mundo espiritual e o mundo terrestre aqui material. Nós precisamos aqui entender isto e ser este. Muitos de nós estamos agora refém da tecnologia. Celular, internet, e-mail, você se tornou refém disso tudo. Saber usar inteligentemente isso aí, intelectualmente, toda a tecnologia é bem, mas se você não souber usar, você fica escravizado. E os pensamentos que vêm do WhatsApp, que vêm dos e-mails que você capta dali da leitura, vai interferir em você. Então defenda-se. Não converta seus ouvidos em paiol de boatos. A intriga é uma vibra e se aninhará a sua alma. Então transforme os seus olhares em óculos de maledicência. Não transforme isso.